Prezados e amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês neste novo amanhecer. Que este seja um momento de profunda conexão, um oásis de serenidade, em meio às lutas e desafios que a vida nos apresenta. Convido cada coração a se abrir, a silenciar o ruído do mundo e a mergulhar na presença consoladora de nosso Deus. Sabemos que a jornada nem sempre é fácil. As dores, as incertezas e as preocupações muitas vezes pesam sobre a alma. Há dias em que o fardo parece insuportável, em que a esperança se esvai e a fé parece vacilar. Mas é exatamente nesses momentos que a voz do Pai se faz mais presente, convidando-nos a descansar em seus braços de amor. Hoje nossos corações se voltam para as palavras inspiradoras do Salmo 24, um hino que proclama a soberania de Deus sobre toda a criação e convida-nos a refletir sobre quem pode habitar em sua santa presença. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Que verdade gloriosa e libertadora! Em meio a toda a agitação, a busca incessante por controle e segurança, somos lembrados de que tudo pertence a Ele, desde o menor grão de areia até as mais vastas galáxias. Desde o sopro de vida em cada criatura, até a complexidade de cada pensamento humano, tudo é criação e propriedade do Senhor. Essa compreensão nos convida a soltar as amarras do orgulho e da ansiedade, a confiar que aquele que sustenta o universo também sustenta cada um de nós. Ele não apenas criou, mas sustenta ativamente cada detalhe da nossa existência. Não. Há um único fio de cabelo em nossa cabeça que não seja conhecido por Ele, nem uma lágrima que caia, que não seja recolhida em seu odre. Ele conhece a sua dor, Ele entende a sua angústia, e o seu poder é infinitamente maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. O salmista continua porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as correntes. Imagine a grandiosidade. A terra, com toda a sua solidez aparente, repousa sobre as águas profundas, firmada pela poderosa mão de Deus. Assim também, nossa vida, por mais frágil que pareça em determinados momentos, está firmada sobre o alicerce inabalável da sua fidelidade. As ondas das dificuldades podem se levantar, as correntes das provações podem tentar nos arrastar, mas a sua palavra é o nosso refúgio seguro. Ele é a rocha eterna em quem podemos confiar, o porto seguro em meio às tempestades. Essa verdade não anula a realidade do sofrimento, mas nos dá uma perspectiva eterna sobre ele. Nossas aflições são temporárias, mas a fidelidade de Deus é para sempre. Que essa verdade infunda em seu coração uma fé inabalável, uma esperança que transcende as circunstâncias. Ele está no controle, e seus propósitos são sempre bons, mesmo quando não conseguimos compreendê-los em sua totalidade. A próxima pergunta que surge, crucial para nossa jornada de fé, é: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Essa é uma pergunta que nos confronta diretamente. Ela nos tira da passividade e nos convida a um autoexame honesto. Subir ao monte do Senhor não é apenas um ato físico, mas um movimento da alma em direção à santidade, à comunhão íntima com o Criador. É um convite a adentrar o lugar de sua presença, onde a sua glória se manifesta plenamente. Mas quem é digno de tal privilégio? A resposta não está em nossas obras perfeitas, ou em um desempenho impecável, mas em um coração transformado pela graça. O Salmo nos revela as qualidades daqueles que podem se aproximar, aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Mãos limpas falam de conduta, de ações justas e íntegras. Não se trata de uma perfeição inatingível, mas de uma busca contínua por retidão, um desejo de viver de forma que agrade a Deus e não cause dano ao próximo. É um convite à honestidade em todas as nossas transações, à integridade em nossos relacionamentos, à pureza em nossos pensamentos e obras. Um coração puro, por sua vez, transcende o mero comportamento externo. Ele mergulha nas profundezas do nosso ser, revelando as nossas intenções e motivações. Um coração puro é aquele que foi purificado pela fé no sacrifício de Cristo. Um coração que busca a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele pode oferecer. Ian Coroca, livre da malícia, da inveja, da amargura e de todo o veneno que o pecado tenta injetar. É um coração que anseia por santidade e se rende à vontade divina, que não entrega sua alma à vaidade. A vaidade, em suas diversas formas, é um dos maiores inimigos da nossa alma. Ela se manifesta no orgulho, na busca incessante por reconhecimento humano, na idolatria de bens materiais, na centralização do ego. Entregar a alma à vaidade é desviar o nosso olhar do eterno para o transitório,
do essencial para o supérfluo. É construir a nossa identidade sobre alicerces frágeis que podem ruir a qualquer momento. Contrast. Aquele que não entrega sua alma à vaidade compreende que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos tornamos em Cristo, e que a verdadeira glória pertence somente a Deus. Ele reconhece a futilidade de buscar satisfação plena em coisas efêmeras, e direciona sua energia para o que tem valor eterno, e nem jura enganosamente. Essa frase nos remete à verdade e à honestidade em nossas palavras. É um chamado à integridade na comunicação, a honrar os nossos compromissos, a ser fiéis àquilo que proferimos. Em um mundo onde a mentira e o engano muitas vezes parecem prevalecer, o crente é chamado a ser uma voz de verdade, a construir pontes de confiança através de sua linguagem. Isso significa que nossas palavras devem ser coerentes com nossas ações, e nosso sim deve ser sim, e nosso não deve ser não, como ensina o próprio Senhor. É um lembrete de que nossas palavras têm poder, e que devemos usá-las para edificar, para trazer luz, e não para enganar ou manipular. Aqueles que cumprem esses requisitos, não por sua própria força, mas pela graça transformadora de Deus, são os que receberão a bênção do Senhor. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Que promessa maravilhosa! A bênção do Senhor não é apenas material, embora Ele seja o provedor de todas as coisas. É uma bênção que alcança o mais profundo do nosso ser, trazendo paz, propósito e alegria genuína. E a justiça do Deus da nossa salvação é a nossa justificação através de Cristo, que nos torna aceitáveis diante do Pai. Não é a nossa própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas a justiça perfeita de Jesus, que nos é imputada. É por meio dele que temos acesso ao Monte Santo de Deus. Por meio de seu sangue que fomos purificados, e podemos nos aproximar com ousadia do trono da graça. Essa certeza nos libera da culpa e da condenação, permitindo-nos viver uma vida de gratidão e serviço. O salmista continua, revelando a identidade daqueles que buscam a Deus. Esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Jacó. Que privilégio ser chamado para a geração daqueles que buscam a face de Deus. Essa é uma geração que não se contenta com a superficialidade, que anseia por uma comunhão mais profunda, por uma revelação maior de Quem Deus. Buscar a face de Deus é desejar a sua presença acima de tudo, é priorizar a intimidade com Ele em meio às demandas da vida. É como Jacó, que lutou com o anjo até o amanhecer, clamando por uma bênção. É uma busca incessante por conhecer mais o coração de Deus, por entender seus caminhos, por alinhar nossa vontade à sua. É uma sede que só pode ser saciada na fonte da vida, que é o próprio Deus. Essa busca é o motor da nossa fé, a chama que nos impulsiona a crescer e a perseverar, a seguir. O Salmo nos transporta para um cenário de majestade e glória, convocando as portas eternas a se abrirem, para o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Essa passagem é uma poderosa proclamação da soberania de Cristo. É como se as portas do céu e da terra se curvassem diante da sua chegada triunfante. Ele é o Rei que conquista, que redime, que estabelece o seu reino eterno. E ele vem com toda a sua glória, uma glória que não pode ser contida por tempo ou espaço. A glória de Deus é a manifestação da sua santidade, do seu poder, da sua majestade e do seu amor. É uma glória que ilumina as trevas, que dissipa o medo e que enche os corações de admiração e reverência. Ele vem para habitar entre nós, para reinar em nossos corações. Para transformar a nossa realidade, a pergunta se repete, como um eco de reverência: quem é este Rei da Glória? E a resposta vem em tom de triunfo e poder. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Que declaração de poder! O Rei da Glória não é um rei fraco ou impotente. Ele é o Senhor dos exércitos, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o guerreiro invencível que derrota o inimigo, que quebra as cadeias do pecado. Ele é aquele que peleja por nós, que nos dá a vitória em cada batalha. Não importa quão grandes sejam os gigantes que se levantam contra você, o Senhor é maior. Não importa quão densas sejam as trevas, Ele é a luz que brilha mais forte. Não há situação impossível para Ele. Não há inimigo que possa resistir ao seu poder. Essa verdade nos infunde coragem e ousadia para enfrentar qualquer adversidade, sabendo que a vitória já nos foi garantida nele. Novamente, o clamor se eleva: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Essa repetição não é redundante, mas enfatiza a importância da abertura do nosso ser para a entrada do Rei. É um convite à entrega total, a desobstruir os caminhos do nosso coração,
para que ele possa reinar sem reservas. Muitas vezes, levantamos barreiras, criamos muralhas de medo, orgulho ou mágoa, que impedem a plena manifestação da sua glória em nós. Mas o chamado é para que essas portas se elevem, para que todo obstáculo seja removido, para que o Rei da Glória possa entrar e fazer morada. Ele anseia por uma comunhão plena, por um relacionamento onde ele seja o centro de tudo. Que hoje, conscientemente, abrir cada porta do nosso coração, convidando-o a ocupar o seu lugar de direito, e a resposta final, a proclamação definitiva. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Selá. Sim, ele é o Senhor dos Exércitos, o Comandante Supremo, o soberano de todo o universo. Ele é o Rei da Glória, e não há outro igual a ele. O Selá, o final da frase, nos convida a uma pausa, a uma reflexão profunda sobre a magnitude dessa verdade. É um convite a meditar, a internalizar, a permitir que essa realidade permeie cada fibra do nosso ser. Ele é o Rei, ele reina, e por ele e para ele são todas as coisas. Que essa verdade encha o seu coração de reverência, de adoração e de uma alegria indizível. Que você possa sentir a sua presença de forma tangível neste momento. Amados, que essas palavras do Salmo 24 ressoem em seus corações neste amanhecer, que elas despertem em você a fé inabalável na soberania de Deus, a esperança que não se abala diante das adversidades e o desejo de viver em pureza e retidão diante dele. Lembre-se que você não está sozinho em sua jornada. Há um Deus que cuida de você, que te ama incondicionalmente e que tem planos maravilhosos para a sua vida. Planos de paz e não de mal. Se esta oração tocou o seu coração e te abençoou, de alguma forma, eu gostaria de te fazer um convite suave. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo mensagens de fé e esperança. Curta este vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e compartilhe-o com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. Pequenos gestos como esses podem fazer uma grande diferença na vida de alguém que está buscando conforto e direção. Agora, à medida que nos preparamos para a segunda parte desta oração, convido você a aprofundar ainda mais a entrega do seu coração a Deus. Vamos mergulhar na gratidão e na confiança, apresentando a Ele cada área da nossa vida, certos de que Ele é digno de toda a nossa adoração e entrega. A segunda parte nos guiará a um reconhecimento ainda mais profundo da sua bondade e a confiança plena em seus cuidados. Prepare seu coração para uma entrega total, amados irmãos e irmãs. Após contemplarmos a majestade e a soberania do nosso Deus reveladas no Salmo 24, e reconhecermos quem é o Rei da Glória, que anseia por habitar em nossos corações, somos agora convidados a um passo ainda mais profundo em nossa jornada de fé, o da entrega sincera e do clamor, humilde diante do Pai. Se na primeira parte fomos elevados à compreensão da grandeza divina, agora somos chamados a descer às profundezas do nosso próprio ser, a reconhecer nossas fragilidades e apresentar a Ele, com quebrantamento, tudo o que somos e tudo o que nos aflige, diante da santidade do Senhor, que tem mãos limpas e coração puro. Somos inevitavelmente confrontados com a nossa própria condição. Quem de nós pode verdadeiramente dizer que suas mãos estão impecáveis, que seu coração é totalmente puro, que sua alma jamais se entregou à vaidade, ou que seus lábios nunca proferiram engano? A verdade é que, por mais que busquemos a retidão, somos pecadores por natureza, falhos em nossas ações e pensamentos. A palavra nos lembra em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa não é uma condenação, mas um convite à humildade, um reconhecimento da nossa dependência total da graça divina. É na admissão da nossa imperfeição que a misericórdia de Deus se manifesta com maior poder, neste momento. Convido você a fechar os olhos por um instante, a respirar profundamente e a trazer à memória cada área da sua vida que precisa ser. Talvez haja ressentimento guardado, palavras não ditas que machucaram, atitudes que desagradaram a Deus e ao próximo. Talvez o orgulho tenha se instalado, impedindo-o de pedir perdão ou de perdoar. Ou quem sabe a vaidade, como o Salmo nos alertou, tenha roubado o seu foco, desviando o seu olhar do essencial para o efêmero. Seja qual for a mancha do pecado nos afasta da plenitude da presença de Deus. E é com essa consciência que nos voltamos para Ele, não com desespero, mas com a certeza de que Ele é misericordioso e compassivo, tardio em errar-se e grande em benignidade. Salmo 103:8. Senhor, nosso Deus e Pai amado, neste instante de profunda reflexão, reconhecemos
a nossa pequenez diante da tua majestade. As tuas mãos criaram os céus e a terra, e a tua voz firmou o mundo sobre as águas. Mas as nossas mãos muitas vezes se contaminaram com o que é impuro, e os nossos corações se desviaram da tua verdade. Perdoa-nos, Pai, por cada pensamento impuro que abrigamos, por cada palavra vã ou enganosa que proferimos, por cada atitude que não refletiu o teu amor e a tua santidade. Sabemos que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Com um coração quebrantado e contrito, clamamos pela tua misericórdia, que é nova a cada manhã. Lava-nos, Senhor, e seremos mais brancos do que a neve. Purifica-nos, e poderemos nos aproximar do teu monte santo com ousadia, não por mérito nosso, mas pela obra redentora de Cristo Jesus. Além dos nossos pecados, Pai, trazemos diante de ti os nossos medos. Senhor, como a alma humana é propensa ao temor, medo do futuro incerto, medo da donca, medo da perda, medo do fracasso, medo da solidão, medo de não sermos suficientes. Esses medos muitas vezes paralisam-nos, roubam a nossa paz e nos impedem de avançar na fé. Eles nos fazem esquecer que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Clama Moseteia, ó Deus poderoso na guerra, que dissipes toda sombra de medo que paira sobre nossos corações. Que a tua perfeita paz, que excede todo entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Liberta-nos da prisão do temor, para que possamos viver em plena liberdade e confiança em Ti e as nossas enfermidades, Senhor. Tantas dores físicas, tantas aflições na alma, tantas lutas contra doenças que parecem não ter fim. Tu és o Deus que cura, o Jeová Rafá, o Senhor que sara. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Clamamos pela tua cura divina sobre cada corpo que sofre, sobre cada mente que se encontra perturbada, sobre cada alma que está ferida. Toca com a tua mão poderosa, ó médico dos médicos, e restaura a saúde, a vitalidade e a alegria. Que a tua glória se manifeste em cada célula e em cada argeu, em cada pensamento. Que a tua vida flua em nós, trazendo renovo e restauração completa. E se a cura física não for a tua vontade, concede-nos a graça de suportar com fé e a certeza de que a tua presença é o nosso maior conforto em meio à dor. Clamamos também, ó Pai, por libertação. Libertação de vícios que nos aprisionam, de hábitos destrutivos que nos afastam de Ti, de relacionamentos tóxicos que drenam nossa energia, de pensamentos negativos que nos consomem. Tu és o Deus que liberta os cativos, que quebra as cadeias e que abre as portas da prisão. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Que o poder do Teu Espírito Santo nos capacite a romper com tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude da vida que Tu tens para nós. Que cada fortaleza do inimigo em nossas mentes e corações seja derrubada pelo poder da Tua palavra. Que sejamos livres para Te amar, para Te servir e para viver de acordo com os Teus propósitos. Neste clamor, Senhor, não nos esquecemos das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo e daqueles que ainda não Te conhecem. Clamamos por misericórdia sobre cada lar, por cura nos relacionamentos quebrados, por libertação de toda opressão espiritual. Que a Tua luz brilhe nas trevas, que a Tua verdade prevaleça sobre a mentira, e que o Teu amor transforme corações. Intercedemos pelos enfermos, pelos desabrigados, pelos oprimidos, pelos que sofrem perseguição por causa do Teu nome. Que a Tua justiça se manifeste, e que a Tua provisão alcance a todos que necessitam. Senhor, em meio a este clamor, também reconhecemos a nossa limitação em compreender os Teus caminhos. Muitas vezes as respostas não vêm no tempo que desejamos, ou da forma que esperamos. Mas a nossa fé não se baseia na compreensão total, mas na confiança inabalável em Teu caráter. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és soberano. Ajuda-nos a descansar em Ti, mesmo quando o caminho é incerto, mesmo quando as respostas parecem distantes. Que a nossa entrega seja total, sem reservas, sem condições. Que possamos dizer, como Jesus: não se faça a minha vontade, mas a Tua. Lucas 22:42. Que este momento de entrega e clamor seja um divisor de águas em sua vida. Que cada palavra proferida, cada sentimento exposto, seja um sacrifício agradável a Deus. Ele ouve o clamor do quebrantado, Ele se inclina para o contrito. Não há oração sincera que passe despercebida diante do Seu trono de graça.
Se esta oração ressoou em seu espírito, e você tem um pedido específico que deseja apresentar a Deus, convido você a compartilhar o hello nos comentários. Que este espaço se torne um altar de intercessão, onde a fé de um fortalece a fé do outro, e eu te encorajo a permanecer conosco até o final desta oração, pois a presença de Deus está se movendo, e a sua restauração está prestes a se manifestar agora, com os corações purificados pelo arrependimento e fortalecidos pela fé. Vamos nos preparar para a terceira parte desta oração. É o momento em que a presença de Deus, que já se manifestou em sua majestade e em sua misericórdia, começa a operar a restauração em nossas vidas. É o momento de recebermos o toque divino que cura, liberta e renova. Que o seu espírito esteja aberto para receber tudo o que o Pai tem para você. Amados amigos e irmãos em Cristo, depois de termos reconhecido a majestade do nosso Deus e de termos derramado nossos corações em sincero clamor, abrindo as portas para o Rei da Glória, entramos agora em um espaço sagrado de consolo, paz e restauração. Este é o momento em que a presença viva do Espírito Santo se manifesta de forma poderosa, tocando cada ferida, acalmando cada tempestade e renovando cada alma cansada. Sinta essa presença agora mesmo, envolvendo você, como um abraço terno e fortalecedor. Não importa a profundidade da sua dor, a extensão do seu cansaço ou a intensidade da sua batalha, o nosso Deus está aqui. Ele não é um Deus distante, mas um Pai amoroso que se inclina para ouvir o sussurro da sua alma. Lembre-se das palavras de Salmo 3:4-18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Sam-El está perto de você agora, mais perto do que você imagina. E a sua proximidade traz cura e refrigério. Sinta o toque suave do Espírito Santo, como um bálsamo sobre suas feridas. Aquelas mágoas antigas, aquelas dores que pareciam incuráveis, aqueles ressentimentos que pesavam em seu coração, entregue-os a Ele. Ele é o médico divino que tem poder para curar as enfermidades do corpo e as chagas da alma. A palavra nos garante em Jeremias 3:17, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Não há dor que Ele não possa aliviar, não há enfermidade que esteja além do seu alcance. Creia que a sua mão poderosa está se estendendo até você, trazendo vida nova e restauração completa. Talvez você esteja se sentindo abatido, sem forças para seguir em frente, com a alma pesada por preocupações e fardos. O Senhor conhece o seu cansaço e o seu esgotamento. Ele é o Deus que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Em Isaías 4:29, lemos: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele não apenas restaura, Ele renova. Ele não apenas acalma, é o fortalece. Que o Espírito Santo, neste instante, renove as suas forças, assim como a águia renova as suas penas, para que você possa alçar voos mais altos, acima das tempestades da vida. Sinta um novo fôlego, uma nova energia inundando o seu ser, dissipando a fadiga e restaurando o seu ânimo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, está sendo derramada sobre você agora. Essa paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus, em meio às adversidades. É a certeza de que, não importa o que aconteça, Ele está no controle. Jesus disse em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize, receba essa paz em seu coração. Permita que ela acalme a sua mente ansiosa e serenize o seu espírito. Ela é um presente precioso que nos capacita a enfrentar cada dia com confiança, sabendo que o Príncipe da Paz está ao nosso lado, e as promessas de restauração não param por aí. Deus promete restaurar o que foi perdido, o que foi roubado, pelo inimigo ou pelo tempo. Em Joel 2:25 ele declara: e restituir-vos-de os anos que o gafanhoto comeu, a locusta e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Essa promessa abrange não apenas bens materiais, mas também relacionamentos, sonhos, oportunidades e a própria alegria de viver. Se você sentiu que algo foi roubado da sua vida, se há áreas onde você experimentou perdas significativas, creia que o Senhor é o Deus da restituição. Ele pode e quer restaurar tudo aquilo que o inimigo tentou destruir. Ele transformará o seu luto em dança, a sua tristeza em alegria, a sua vergonha em glória. Sua presença, ó Deus, é a nossa maior certeza. Tu nos prometeste que estarias conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 2:8-20. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja enfrentando,
O Senhor está presente. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Hebreus 13, 5. Somos lembrados: não te deixarei, nem te desampararei. Essa é uma promessa inabalável. Nas noites mais escuras, quando a solidão parece insuportável, Ele está lá. Nos momentos de triunfo, Ele compartilha da sua alegria. Em cada passo do caminho, a sua presença é a nossa bússola e o nosso refúgio. Confie na sua companhia constante, pois ela é a fonte de toda a nossa força e coragem. Receba a palavra de encorajamento agora. Você é amado incondicionalmente pelo Criador do Universo. Não há nada que você possa fazer para que Ele o ame mais, e nada que você possa fazer para que Ele o ame menos. O seu amor é perfeito, eterno e transformador. Deixe que esse amor inunde cada célula do seu corpo, cada pensamento da sua mente e cada sentimento do seu coração. Ele o vê, Ele o conhece e Ele se importa profundamente com você. Permita que esse amor dissipe todo o sentimento de rejeição, de inadequação ou de desvalor. Você é uma obra-prima do Deus, criada com propósito divino. Este é o momento de ativar a sua fé, de se levantar em espírito e declarar a restauração em sua vida. Levante as suas mãos se puder e receba essa unção de paz e cura. Decrete sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua saúde e sobre suas finanças a bênção do Senhor. Acredite que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está operando em você agora, trazendo vida onde havia morte, luz onde havia trevas e esperança onde havia desespero. Você é um canal da glória de Deus, e a sua luz brilhará através de você para o mundo. Amigos, se esta oração trouxe paz ao seu coração e renovou a sua esperança, convido você a compartilhar o ralá com alguém que esteja precisando de um toque de paz e restauração. Pense naquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil, que está abatida ou ferida. Uma simples partilha pode ser a resposta que ela tanto busca, o consolo que sua alma anseia. E agora, com o coração restaurado e a alma consolada pela presença de Deus, vamos nos preparar para a próxima parte desta oração. Nela, fortaleceremos a nossa fé, nos armando com a palavra e o poder do Espírito Santo, para prosseguirmos na jornada, certos de que o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, caminha conosco a cada passo. Que a sua fé seja inabalável e que a sua esperança se renove para o novo que Deus tem para você. Amados em Cristo, após termos contemplado a majestade de Deus, derramado nossos corações em clamor e recebido o consolo e a restauração do Espírito Santo, chegamos agora a um ponto crucial em nossa jornada de oração: o fortalecimento da nossa fé e a declaração inabalável da nossa confiança no Senhor, mesmo em meio às mais árduas batalhas. Este é o momento de nos levantarmos em espírito, não mais como vítimas das circunstâncias, mas como guerreiros da fé, revestidos da armadura de Deus e certos da vitória que nos foi dada em Cristo Jesus. A vida, como bem sabemos, é um campo. As lutas são reais, os desafios são constantes, e muitas vezes, a visão do nosso horizonte é turva. O inimigo de nossas almas busca incessantemente minar a nossa fé, semear a dúvida e nos fazer crer que estamos sozinhos e desamparados. Ele sussurra mentiras aos nossos ouvidos, tentando nos convencer de que Deus nos esqueceu, que nossas orações não são ouvidas, ou que somos indignos de sua graça. Mas hoje, neste momento, nós declaramos que a voz da verdade prevalecerá sobre toda e qualquer mentira. Nossa fé não se baseia em sentimentos passageiros ou em circunstâncias favoráveis, mas na rocha inabalável que é o nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em Hebreus 13:8, a palavra nos afirma: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, e eternamente. Essa verdade é o nosso alicerce. Se Ele foi fiel no passado, Ele continua sendo fiel no presente e será fiel no futuro. Se Ele operou milagres antes, Ele ainda opera. Se Ele libertou e curou, Ele ainda tem todo o poder para fazê-lo. Portanto, mesmo que os ventos da adversidade soprem forte, nossa confiança está firmada naquele que não muda. A soberania de Deus é a nossa maior garantia. Ele está no controle de todas as coisas, do menor detalhe ao maior evento da história. Nada acontece sem a sua permissão, e até mesmo aquilo que nos parece mal, Ele pode transformar em bem para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Em Romanos 8:28, uma das promessas mais poderosas da Bíblia nos assegura: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa não é uma visão ingênua da vida, mas uma proclamação de fé,
na providência divina. Não é que tudo seja bom, mas que Deus pode usar até as situações mais difíceis para o nosso crescimento, para a sua glória e para o cumprimento dos seus planos. Ele é o artista que transforma as cores escuras de nossas dores em obras-primas de fé e testemunho. A fidelidade do Senhor é a âncora da nossa alma. Ele cumpre cada uma de suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que ele falou, ele fará. Em Lamentações 3, 22-23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sim, a cada novo amanhecer, a sua fidelidade se manifesta de uma forma gloriosa. Ele não nos desampara, ele não nos abandona, mesmo quando falhamos. Sua mão nos sustenta, seu amor nos envolve, e sua graça nos capacita a cada novo dia. E o poder da oração. Irmãos, que privilégio inestimável é ter acesso direto ao trono da graça. A oração não é apenas um ritual, mas uma conversa viva com o Criador do universo, um meio pelo qual os céus se conectam com a terra e o poder divino se manifesta em nossa realidade. Tiago 5,16 nos lembra que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nossa oração não é um monólogo, mas um diálogo com aquele que tem todo o poder para transformar situações, mover montanhas e realizar o impossível. É através da oração que apresentamos nossos fardos, que buscamos direção, que recebemos força e que vemos a mão de Deus agindo em nosso favor. Não subestime o poder de uma oração sincera, feita com fé. Ela move o coração de Deus e libera o seu poder em nossa vida e ao nosso redor. Neste momento, proclame em voz alta sua confiança no Senhor. Repita comigo: se desejar, eu confio em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Tu és a minha fortaleza, o meu refúgio e o meu socorro bem presente na angústia. Essa é a declaração de um coração que, mesmo diante das incertezas, escolhe crer. É a postura de quem se agarra às promessas divinas e não se deixa abalar pelas circunstâncias. A palavra está repleta de trechos que nos encorajam à confiança e à perseverança. Em Salmo 37:5, nos é dito: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele o fará. Entregar não é apenas falar, mas depositar verdadeiramente em suas mãos cada preocupação, cada plano, cada sonho. E a promessa é clara: ele o fará. Em Filipenses 4:6-7, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa é a receita divina para a ansiedade: oração, súplica, ação de graças e a certeza de que a paz de Deus é a nossa guarda. E quanto às vitórias espirituais, elas são garantidas para aqueles que perseveram na fé. João 5:4 declara: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sim, a nossa fé é a arma que nos garante a vitória sobre as adversidades, sobre as tentações e sobre as investidas do inimigo. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Mas em tudo somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. As batalhas podem ser intensas, mas a vitória já foi conquistada na cruz, por Jesus Cristo. Nossa parte é permanecer firmes na fé, perseverar em oração e confiar plenamente no nosso comandante. Reforce em seu coração esta verdade: quem confia no Senhor jamais será confundido. Em Salmo 25:3, lemos: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Não importa o quão desesperadora a situação possa parecer, não importa o quão humilhado ou desacreditado você possa ter se sentido, se sua confiança está no Senhor, Ele te honrará, Ele levantará sua cabeça, Ele vindicará o seu nome, Ele transformará sua vergonha em glória. A promessa é clara e inquestionável. Coloque sua esperança nele, e você não será desapontado. Permita que essa convicção de fé permeie cada célula do seu corpo, cada pensamento da sua mente. Deixe que ela se torne a sua armadura, protegendo-o das setas inflamadas do maligno. Você é um filho amado do Rei, um herdeiro das promessas, e um vitorioso em Cristo Jesus. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra você será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor. Isaías 5:4-17.
Amados, se esta oração tem sido um porto seguro para a sua alma e um farol para a sua fé, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal para que possamos continuar orando juntos diariamente. A oração em comunidade nos fortalece, nos une e nos capacita a viver uma vida de fé mais abundante. Não perca a oportunidade de fazer parte desta família de fé, onde o poder de Deus se manifesta a cada dia. Agora, com o coração fortalecido pela fé e a mente renovada pela palavra, vamos nos preparar para a próxima parte desta oração. É o momento de entrarmos em um período de intercessão profunda e batalha espiritual. Com a autoridade que nos foi dada em Cristo, levantaremos um clamor por aqueles que amamos, por nossa nação e por todas as necessidades que o Espírito Santo nos guiar a apresentar. Esteja pronto para guerrear em oração, pois o Senhor dos Exércitos está conosco. Amados irmãos e irmãs em Cristo, após termos fortalecido nossa fé e declarado nossa confiança inabalável no Senhor, somos agora chamados a um dos momentos mais poderosos de nossa oração matinal, o da intercessão e batalha espiritual. Este não é um momento de passividade, mas de um mover ativo do nosso espírito, onde, revestidos da autoridade que nos foi dada em Jesus Cristo, nos levantamos para lutar as boas batalhas da fé. Com a palavra de Deus em nossos lábios e o Espírito Santo em nossos corações, somos convocados a declarar libertação, quebrar correntes, expulsar medos e proclamar a restauração divina sobre nossas vidas, lares e, sobretudo, o que o inimigo tentou destruir. Não nos iludamos, a batalha espiritual é real. Efésios 6:12 nos adverte, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Sim, há uma força maligna que opera no mundo, buscando roubar, matar e destruir, mas a boa notícia é que não estamos desarmados. Em Cristo, temos toda a autoridade e poder para enfrentar e vencer o inimigo. A luz de Deus é infinitamente maior do que as trevas, e o seu poder é soberano sobre todo e qualquer poder maligno. Neste instante, declare com autoridade espiritual a libertação sobre todas as áreas da sua vida que estiverem presas. Em nome de Jesus, proclamamos liberdade para aqueles que estão presos a vícios destrutivos, sejam eles de substâncias, comportamentos ou pensamentos, onde o inimigo tentou construir fortalezas de dependência. Nós declaramos que cada cadeia está sendo quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. A palavra nos garante em João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba essa liberdade em seu espírito, em sua mente, em seu corpo. As amarras que te prendiam não têm mais poder sobre você. E as de opressão, as cadeias de desânimo, de tristeza profunda, de depressão e de angústia que tentam aprisionar a sua alma, em nome de Jesus essas correntes são quebradas agora. O inimigo não tem direito sobre sua mente e suas emoções. Nós nos apegamos à promessa de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Jesus veio para nos libertar, e ele já pagou o preço por nossa liberdade. Tome posse dela. Ordene que toda opressão se afaste de você, de sua casa, de sua família. Os medos que insistem em te assombrar, aqueles que paralisam e tiram o seu sono, que roubam a sua paz e te impedem de avançar, nós os expulsamos em nome de Jesus. A palavra nos assegura em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de sobriedade. O medo não vem de Deus. É uma arma do inimigo para nos manter cativos. Hoje declaramos que todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico e de insegurança é repreendido e expulso da sua vida, pelo poder do Espírito Santo. O amor de Deus lança fora todo o medo. Sinta a coragem e a ousadia do Senhor inundando o seu ser, neste momento. E os traumas profundos, as feridas emocionais que foram abertas por palavras duras, por experiências dolorosas, por abandonos ou decepções do passado, essas feridas que muitas vezes sangram e impedem você de viver plenamente, precisam ser curadas. Em Salmo 147:3 lemos: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Sim, o Senhor é o médico por excelência. Ele está tocando agora essas feridas ocultas, aplicando o bálsamo do seu amor e da sua graça. Declaramos que todo trauma, toda memória dolorosa, toda amargura e ressentimento,
são curados e transformados em testemunho da sua glória. Que a paz de Cristo preencha cada vazio deixado pela dor. Clamamos agora pela restauração de lares. Quantas famílias fragmentadas, quantos relacionamentos em crise, quantos lares onde a discórdia, a falta de perdão e a frieza tomaram o lugar do amor. Em Malaquias 4:6, há uma promessa poderosa: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós declaramos que a paz de Cristo reine em cada lar, que o perdão seja liberado, que a comunicação seja restaurada, e que o amor de Deus seja o elo que une cada membro da família. Que toda obra do inimigo que tentou destruir casamentos e afastar pais de filhos seja desfeita e aniquilada, em nome de Jesus. Que a alegria e a harmonia voltem a reinar em cada lar que hoje está clamando por restauração, e a proteção contra ataques do inimigo, ela nos é garantida pela palavra. Não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Em Salmo 91, 10-11, o Senhor nos promete: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Nós declaramos que toda seta do maligno, todo plano do inimigo, toda emboscada e armadilha, estão desfeitas e sem efeito sobre a sua vida, sua família, seus bens e seus planos. O sangue de Jesus é a nossa cobertura, e o exército de anjos do Senhor está ao nosso redor, acampando e nos livrando de todo mal. Proclame sobre sua vida a proteção divina, a blindagem espiritual que impede que o inimigo te toque. Use a palavra de Deus como sua arma mais poderosa. Ela é a espada do Espírito. Quando a adversidade bater à sua porta, declare: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Quando a doença tentar te abater, proclame: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Quando a escassez se apresentar, declare: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Quando o desânimo tentar te dominar, lembre-se: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essas são as suas declarações de vitória, baseadas na palavra. Elas não são meras palavras, mas decretos espirituais, que liberam o poder de Deus em sua vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E quando você declara a palavra, você está proclamando a verdade de Deus sobre sua situação. E a verdade sempre prevalece sobre a mentira do inimigo. Amados, a batalha está sendo travada nos céus, e a vitória já foi decretada. Permaneça firme, permaneça em oração, permaneça na palavra. Se esta oração tem sido um canal de bênçãos e fortalecimento para você, e você deseja ser incluído em nossas próximas orações intercessórias, convido você a deixar o seu nome nos comentários abaixo. Queremos orar por você, por suas necessidades e por seus entes queridos, fortalecendo a nossa comunidade de fé. Agora, com um coração cheio de autoridade e a certeza da vitória, vamos nos preparar para a última parte desta oração. É o momento de uma declaração profética de vitória, onde consolidaremos todas as promessas de Deus e veremos a manifestação plena do seu reino em nossas vidas. Prepare seu espírito para receber o que o Senhor já preparou para você. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao ápice de nossa oração matinal. O momento de selarmos em nossos corações tudo o que o Senhor operou e de declararmos profeticamente a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Após contemplar a majestade de Deus, clamar com quebrantamento, receber consolo e restauração e lutar a boa batalha da fé. Agora é tempo de nos levantarmos e proclamarmos com gratidão e convicção as promessas cumpridas do nosso Deus. Esteja pronto para receber, liberar o poder da palavra em sua vida. Sinta a atmosfera mudar, sinta a presença do Rei da Glória inundando este ambiente. A dúvida e o desânimo não têm mais lugar aqui. A dor e a angústia foram transformadas. O medo foi expulso e a esperança resplandece. É tempo de testemunhar a fidelidade de Deus e de celebrar a sua vitória em nós. Declaramos agora que a paz foi restaurada. Aquela paz que o mundo não pode dar, mas que excede todo o entendimento, inunda o seu coração e a sua mente. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, mas na certeza da presença de Deus em meio a eles, como está escrito em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sim,
A paz de Cristo é nossa guarda, protegendo-nos de toda ansiedade e perturbação. Proclame agora: a paz do Senhor reina em meu coração e em minha casa. Declaramos que a bênção do Senhor chegou. Onde havia escassez, agora há provisão. Onde havia falta, agora há abundância. Onde havia portas fechadas, agora há caminhos abertos. O Salmo 24 nos lembrou: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E em Provérbios 10:22 a palavra nos diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Receba agora essa bênção que não traz sofrimento, mas alegria, prosperidade e paz em todas as áreas da sua vida. Que as janelas dos céus se abram sobre você, derramando uma bênção que não haverá lugar suficiente para receber. Declaramos que a sua fé foi renovada. Aquela fé que parecia fraca, vacilante, ou que se desgastou nas provações, agora é restaurada com vigor e ousadia. Lembre-se de Isaías 4:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão, e não se cansarão. Caminharão, e não se fatigarão. Sinta um novo fôlego de fé, uma nova convicção no poder de Deus, para operar o impossível. A sua fé não está mais abalada. Ela está firmada na rocha eterna, e nada poderá removê-la. Você crê, e por isso verá a glória de Deus. Declaramos que as cadeias foram quebradas. Aquelas amarras que te prendiam ao passado, aos medos, aos vícios, às opressões, ao pecado, foram rompidas pelo poder libertador de Jesus Cristo. El vai parar a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61. Em João 8:36, Jesus afirmou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, você é livre. Livre para amar, livre para sonhar, livre para servir, livre para voar nas asas do Espírito Santo. Nenhuma prisão espiritual tem mais poder sobre a sua vida. O poder de Deus desfez toda a obra do inimigo. Celebre sua liberdade em Cristo. A cura completa. Seja no corpo, na alma ou no espírito. A mão do Senhor tocou e restaurou. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Não há dor que persista, não há enfermidade que resista ao toque do médico dos médicos. Receba a saúde plena, a vitalidade renovada e o bem-estar em cada parte do seu ser. Toda a dor foi levada por ele na cruz. Declaramos a restituição em todas as áreas. Onde houve perdas, Deus está restituindo em dobro. Onde houve anos de seca, agora virá a chuva da abundância. A promessa de Joel 2:25 se cumpre em sua vida, e restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto comeu, a locusta e o púgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Receba de volta tudo o que é que o inimigo roubou, e muito mais. Senhor é o Deus da restituição, e Ele está agindo em seu favor. Declaramos a proteção contínua do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, pois os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Salmo 91, 10-11, é a sua realidade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você está debaixo da poderosa mão de Deus, protegido e guardado em todos os seus passos. Caminhe sem medo, pois o Senhor é a sua fortaleza. Amados, esta oração não foi apenas um conjunto de palavras, mas um encontro transformador com o Rei da Glória. Que as verdades proclamadas se enraizem profundamente em seu coração e frutifiquem em uma vida de vitória e propósito. Que você saia deste momento renovado, fortalecido e com a certeza inabalável de que o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, está com você. Vá em paz, abençoado e fortalecido pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, hoje e para todo o sempre. Que a sua luz brilhe através de você, impactando o mundo ao seu redor com a verdade do Evangelho. Se você recebeu esta oração como uma resposta direta de Deus, se o seu coração foi tocado e transformado, convido você a se inscrever em nosso canal, a compartilhar esta oração com alguém que precise ouvir essas palavras de fé, e a comentar amém abaixo, para que possamos celebrar juntos a fidelidade do nosso Deus. A vitória é sua, em Cristo Jesus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, após termos fortalecido nossa fé e declarado nossa confiança inabalável no Senhor, somos agora chamados a um dos momentos mais poderosos de nossa oração matinal, o da intercessão e batalha espiritual. Este não é um momento de passividade, mas de um mover ativo do nosso espírito,
onde, revestidos da autoridade que nos foi dada em Jesus Cristo, nos levantamos para lutar as boas batalhas da fé. Com a palavra de Deus em nossos lábios e o Espírito Santo em nossos corações, somos convocados a declarar libertação, quebrar correntes, expulsar medos e proclamar a restauração divina sobre nossas vidas, lares e, sobretudo, o que o inimigo tentou destruir. Não nos iludamos, a batalha espiritual é real. Efésios 6:12 nos adverte, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim, há uma força maligna que opera no mundo, buscando roubar, matar e destruir, mas a boa notícia é que não estamos desarmados. Em Cristo, temos toda a autoridade e poder para enfrentar e vencer o inimigo. A luz de Deus é infinitamente maior do que as trevas, e o seu poder é soberano sobre todo e qualquer poder maligno. Neste instante, declare com autoridade espiritual a libertação sobre todas as áreas da sua vida que estiverem presas. Em nome de Jesus, proclamamos liberdade para aqueles que estão presos a vícios destrutivos, sejam eles de substâncias, comportamentos ou pensamentos, onde o inimigo tentou construir fortalezas de dependência. Nós declaramos que cada cadeia está sendo quebrada agora pelo poder do sangue de Jesus. A palavra nos garante em João 8:36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba essa liberdade em seu espírito, em sua mente, em seu corpo. As amarras que te prendiam não têm mais poder sobre você. E as de opressão, as cadeias de desânimo, de tristeza profunda, de depressão e de angústia que tentam aprisionar a sua alma, em nome de Jesus essas correntes são quebradas agora. O inimigo não tem direito sobre sua mente e suas emoções. Nós nos apegamos à promessa de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Jesus veio para nos libertar, e Ele já pagou o preço por nossa liberdade. Tome posse dela. Ordene que toda opressão se afaste de você, de sua casa, de sua família. Os medos que insistem em te assombrar, aqueles que paralisam e tiram o seu sono, que roubam a sua paz e te impedem de avançar, nós os expulsamos em nome de Jesus. A palavra nos assegura em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de sobriedade. O medo não vem de Deus. É uma arma do inimigo para nos manter cativos. Hoje declaramos que todo espírito de medo, de ansiedade, de pânico e de insegurança é repreendido e expulso da sua vida, pelo poder do Espírito Santo. O amor de Deus lança fora todo o medo. Sinta a coragem e a ousadia do Senhor inundando o seu ser, neste momento. E os traumas profundos, as feridas emocionais que foram abertas por palavras duras, por experiências dolorosas, por abandonos ou decepções do passado, essas feridas que muitas vezes sangram e impedem você de viver plenamente, precisam ser curadas. Em Salmo 147:3 lemos: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Sim, o Senhor é o médico por excelência. Ele está tocando agora essas feridas ocultas, aplicando o bálsamo do seu amor e da sua graça. Declaramos que todo trauma, toda memória dolorosa, toda amargura e ressentimento são curados e transformados em testemunho da sua glória. Que a paz de Cristo preencha cada vazio deixado pela dor. Clamamos agora pela restauração de lares. Quantas famílias fragmentadas, quantos relacionamentos em crise, quantos lares onde a discórdia, a falta de perdão e a frieza tomaram o lugar do amor. Em Malaquias 4:6, há uma promessa poderosa: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós declaramos que a paz de Cristo reine em cada lar, que o perdão seja liberado, que a comunicação seja restaurada, e que o amor de Deus seja o elo que une cada membro da família. Que toda obra do inimigo que tentou destruir casamentos e afastar pais de filhos seja desfeita e aniquilada, em nome de Jesus. Que a alegria e a harmonia voltem a reinar em cada lar que hoje está clamando por restauração, e a proteção contra ataques do inimigo, ela nos é garantida pela palavra. Não estamos sozinhos nessa batalha. O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Em Salmo 91:10-11, o Senhor nos promete: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará
Atua, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Nós declaramos que toda seta do maligno, todo plano do inimigo, toda emboscada e armadilha, estão desfeitas e sem efeito sobre a sua vida, sua família, seus bens e seus planos. O sangue de Jesus é a nossa cobertura, e o exército de anjos do Senhor está ao nosso redor, acampando e nos livrando de todo mal. Proclame sobre sua vida a proteção divina, a blindagem espiritual que impede que o inimigo te toque. Use a palavra de Deus como sua arma mais poderosa. Ela é a espada do Espírito. Quando a adversidade bater à sua porta, declare: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 4. Quando a doença tentar te abater, proclame: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Quando a escassez se apresentar, declare: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Quando o desânimo tentar te dominar, lembre-se: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Essas são as suas declarações de vitória, baseadas na palavra. Elas não são meras palavras, mas decretos espirituais, que liberam o poder de Deus em sua vida. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E quando você declara a palavra, você está proclamando a verdade de Deus sobre sua situação. E a verdade sempre prevalece sobre a mentira do inimigo. Amados, a batalha está sendo travada nos céus, e a vitória já foi decretada. Permaneça firme, permaneça em oração, permaneça na palavra. Se esta oração tem sido um canal de bênçãos e fortalecimento para você, e você deseja ser incluído em nossas próximas orações intercessórias, convido você a deixar o seu nome nos comentários abaixo. Queremos orar por você, por suas necessidades e por seus entes queridos, fortalecendo a nossa comunidade de fé. Agora, com um coração cheio de autoridade e a certeza da vitória, vamos nos preparar para a última parte desta oração. É o momento de uma declaração profética de vitória, onde consolidaremos todas as promessas de Deus e veremos a manifestação plena do seu reino em nossas vidas. Prepare seu espírito para receber o que o Senhor já preparou para você. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao ápice de nossa oração matinal. O momento de selarmos em nossos corações tudo o que o Senhor operou e de declararmos profeticamente a vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Após contemplar a majestade de Deus, clamar com quebrantamento, receber consolo e restauração, e lutar a boa batalha da fé. Agora é tempo de nos levantarmos e proclamarmos com gratidão e convicção as promessas cumpridas do nosso Deus. Esteja pronto para receber, liberar o poder da palavra em sua vida. Sinta a atmosfera mudar, sinta a presença do Rei da Glória inundando este ambiente. A dúvida e o desânimo não têm mais lugar aqui. A dor e a angústia foram transformadas. O medo foi expulso e a esperança resplandece. É tempo de testemunhar a fidelidade de Deus e de celebrar a sua vitória em nós. Declaramos agora que a paz foi restaurada. Aquela paz que o mundo não pode dar, mas que excede todo o entendimento, inunda o seu coração e a sua mente. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, mas na certeza da presença de Deus em meio a eles, como está escrito em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sim, a paz de Cristo é nossa guarda protegendo-nos de toda ansiedade e perturbação. Proclame agora: a paz do Senhor reina em meu coração e em minha casa. Declaramos que a bênção do Senhor chegou. Onde havia escassez, agora há provisão. Onde havia falta, agora há abundância. Onde havia portas fechadas, agora há caminhos abertos. O Salmo 24 nos lembrou: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E em Provérbios 10:22 a palavra nos diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Receba agora essa bênção que não traz sofrimento, mas alegria, prosperidade e paz em todas as áreas da sua vida. Que as janelas dos céus se abram sobre você, derramando uma bênção que não haverá lugar suficiente para receber. Declaramos que a sua fé foi renovada. Aquela fé que parecia fraca, vacilante, ou que se desgastou nas provações, agora é restaurada com vigor e ousadia. Lembre-se de Isaías 4:0-31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão, e não se cansarão. Caminharão, e não se fatigarão. Sintam um novo fôlego de fé, uma nova convicção no poder de Deus,
para operar o impossível. A sua fé não está mais abalada, ela está firmada na rocha eterna, e nada poderá removê-la. Você crê, e por isso verá a glória de Deus. Declaramos que as cadeias foram quebradas. Aquelas amarras que te prendiam ao passado, aos medos, aos vícios, às opressões, ao pecado, foram rompidas pelo poder libertador de Jesus Cristo. El vai parar a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61. Em João 8:36, Jesus afirmou: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, você é livre. Livre para amar, livre para sonhar, livre para servir, livre para voar nas asas do Espírito Santo. Nenhuma prisão espiritual tem mais poder sobre a sua vida. O poder de Deus desfez toda a obra do inimigo. Celebre sua liberdade em Cristo. A cura completa. Seja no corpo, na alma ou no espírito. A mão do Senhor tocou e restaurou. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. 5. Não há dor que persista, não há enfermidade que resista ao toque do médico dos médicos. Receba a saúde plena, a vitalidade renovada, e o bem-estar em cada parte do seu ser. Toda a dor foi levada por ele na cruz. Declaramos a restituição em todas as áreas. Onde houve perdas, Deus está restituindo em dobro. Onde houve anos de seca, agora virá a chuva da abundância. A promessa de Joel 2:25 se cumpre em sua vida, e restituir-vos-ei os anos que o gafanhoto comeu, a locusta e o púgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Receba de volta tudo o que é que o inimigo roubou, e muito mais. Senhor é o Deus da restituição, e Ele está agindo em seu favor. Declaramos a proteção contínua do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, pois os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Salmo 91, 10-11, é a sua realidade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Você está debaixo da poderosa mão de Deus, protegido e guardado em todos os seus passos. Caminhe sem medo, pois o Senhor é a sua fortaleza. Amados, esta oração não foi apenas um conjunto de palavras, mas um encontro transformador com o Rei da Glória. Que as verdades proclamadas se enraizem profundamente em seu coração e frutifiquem em uma vida de vitória e propósito. Que você saia deste momento renovado, fortalecido e com a certeza inabalável de que o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, está com você. Vá em paz, abençoado e fortalecido pelo Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, hoje e para todo o sempre. Que a sua luz brilhe através de você, impactando o mundo ao seu redor com a verdade do Evangelho. Se você recebeu esta oração como uma resposta direta de Deus, se o seu coração foi tocado e transformado, convido você a se inscrever em nosso canal, a compartilhar esta oração com alguém que precise ouvir essas palavras de fé, e a comentar amém abaixo, para que possamos celebrar juntos a fidelidade do nosso Deus. A vitória é sua, em Cristo Jesus.